Bom dia! Sexta-feira, né? Uma semana inteira cheia de desafios, cheia de altos e baixos para alguns, cheias de demandas que foram cumpridas, que foram realizadas. Mas chegou a sexta-feira e a gente está aqui para nossa última reflexão da semana, né? Porque amanhã é dia de podcast. E aí a gente só volta na segunda-feira. Mas hoje eu tô com um assunto aqui, gente, como a Bíblia é fantástica, né? Como a Bíblia ela é tremenda e ela nos deixa as lições assim, tremendamente importantes para nós e que leva a gente a cada vez compreender o amor de Jesus por nós assim, inexplicavelmente. Existe uma situação relatada nos evangelhos, precisamente no livro de Mateus, no evangelho segundo escreveu Mateus, no evangelho segundo escreveu Marcos, e no evangelho a qual João relata também, João escreve, uma personagem muito importante, gente, muito importante. Ela não tem nome, ela não tem características pessoais, como seria essa pessoa. A única coisa que a história conta, né, que os evangelistas contam, é que Jesus estava num povoado lá de Betânia. Acho que você já pegou, quem conhece Bíblia já pegou. Jesus estava lá num povoado de Betânia, na casa de Simão, o leproso. Jesus, estando na casa desse leproso, lá em Betânia, entra uma mulher porta dentro. Entra uma mulher porta dentro. E essa mulher, ela tinha um vaso, uma espécie de um recipiente, de uma vasilha. A palavra é difícil, e eu não vou falar aqui para ficar errando. Uma vasilha, e essa vasilha estava cheia de perfume muito caro. E o que ela fez? Ela pega esse perfume que ela estava guardando para uma ocasião específica, para uma ocasião importante. Ela quebra o gargalo do frasco e derrama sobre a cabeça de Jesus. E o ponto-chave dessa reflexão é: e os discípulos que estavam acompanhando Jesus criticaram, não gostaram. E sabe aquela coisa que a gente, quando vê alguém fazendo alguma coisa que nos incomoda, a gente fica falando: pra que isso? Não precisa disso. Quer se amostrar? Pra que isso? Não precisa disso. Já aconteceu comigo. E eu acredito que, como ser humano que somos, também já aconteceu com você. Você já foi alvo de pra que isso? Não precisa disso. E você também já fez uso desta palavra, como eu já fiz. Pra que isso? Não precisa disso. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa reflexão é como Deus, ele é diferente de todos nós. Como Deus vê coisas que nós não vemos. Como Deus, ele pega detalhe em que nós não percebemos. Como Deus, ele usa de formas inexplicáveis. Gente, que coisa! Quando eu começo a meditar na palavra do Senhor Jesus,
Quando eu começo a meditar na Bíblia, a minha mente expande assim de uma forma inexplicável. Ontem a gente estava no culto simples, culto da palavra, culto da adoração, né? A pastora cantou um hino e depois entramos numa reflexão bíblica assim, que eu fui para casa prestando atenção. Falei, rapaz, como que pode? O ânimo que a palavra nos dá, o gás que a palavra nos dá, isso é muito importante. Mas vamos para cá. A propósito dessa mulher, do livro de Marcos, capítulo 14, e o versículo específico para essa reflexão é o versículo 9. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Todo mundo questionou o que aquela mulher fez. Quebrou o gargalo do vaso que estava com perfume e jogou sobre a cabeça de Jesus. Todo mundo que estava ali, o texto diz que os discípulos reclamaram, e Jesus fala, vocês vão estar aí com todo mundo o tempo todo. Vai ser a única vez que ela vai estar vendo aqui. Deixa a mulher fazer o que ela colocou no coração para fazer. Nós não sabemos tudo que é mais agradável a Deus. Nem quais atos das nossas vidas, do nosso amor expressado a Ele, pode ser escolhido por Deus a ser honrado por Ele, para que fique nos anais da história. Nós nunca sabemos. Eu nunca vou saber. Você nunca vai saber. Quando eu falo isso, eu lembro de algumas coisas que ficam na história das nossas vidas. Ontem eu estava numa atividade com a minha patroa e ela tocou, a gente estava conversando sobre alguma coisa, estava falando sobre a minha filha. Foi aniversário da minha filha antes de ontem. E aí ela desceu e falou assim, parabéns pela sua filha, ela tá bonita e tal, aquela coisa, tarará, tarará. Falei, 14 anos. Só que quando eu falei 14 anos, me remeteu a levar a memórias de mais de 14 anos atrás. E aí eu peguei e falei para ela, nesta fase eu estava trabalhando com o seu Mário, que foi um outro patrão que eu tive. Aí ela falou assim, o Mário é gente boa, né? Eu falei, o Mário é gente boa. Um cara excepcional fora da curva. Quando eu falo isso, nós somos levados a pensar tantas coisas importantes que às vezes para alguns é insignificantes, que às vezes para alguns não significa nada. Mas como eu pude lembrar de uma pessoa que para mim foi muito importante, numa atitude que nem ele acha que sabe que foi importante para a minha vida. Quem conhece a minha história, quem conhece a nossa vida, sabe que há mais de 15 anos, hoje eu teria um filho de 19 anos. Mas quis Deus recolher o meu filho. E nessa época eu fui abraçado por esse seu Mário e por tantas outras pessoas que nos conhecem. Mas o que o seu Mário fez nesta época ficou na minha memória. Ele catou o telefone e me ligou. Eu lembro que era aproximadamente umas 11 horas da noite. Ele falou assim, eu tô saindo aqui agora da faculdade em que ele estava dando aula, estou indo aí.
para te dar um abraço. Aquilo ficou na minha memória. E ele nem sabe o que isso fez na minha vida, ao ponto de nunca mais eu esquecer. Estou falando porque o nosso grau assim de realidade de um para o outro era muito distante, mas ele não fez questão das nossas realidades ser diferentes. Ele levou em consideração a oportunidade de me dar um abraço pelo momento que eu estava passando naquela época. O que acontece com essa história dessa mulher e Jesus é mais ou menos parecido com isso. Jesus, ao nível que ele está e ao nível que aquela mulher está diante de todas aquelas pessoas, porque aquela mulher ela entra com um perfil de uma mulher rejeitada, uma mulher exclusa, mas ela ou acha a oportunidade de honrar um encontro, honrar uma oportunidade, e pega o seu melhor perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. As pessoas que estavam do lado não entenderam nada, mas Jesus, que vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve, conhecia o coração daquela mulher e pôde dizer: vocês não entendem agora, mas o que ela está fazendo, ela será lembrada por toda eternidade, vamos colocar assim, por onde quer que for, por gerações futuras, ela será lembrada. Não sabemos de tudo que é mais agradável a Deus, nem quais atos nossos vai gerar uma oportunidade de Deus nos honrar. Mas o que nós precisamos fazer é entender que toda a nossa ação, toda a nossa atitude, tudo que fazemos tem que haver uma sinceridade da nossa parte para quem quer que for. Deus pode tornar a nossa fidelidade em um momento único e agradável e lembrado por muita gente. Deus pode tomar também a nossa fidelidade em mãos e começar a construir um legado inexplicável para quem está ao nosso redor, mas explicável por Ele. Transformando pequenos gestos, pequenas ações, pequenos detalhes, que não significa nada para ninguém, mas para ele significa muita coisa. Então pensa no que você pode estar fazendo hoje, ou no que você pode fazer hoje, que vai gerar impacto em vida de pessoas que você nem imagina. Quantas vezes, em alguma coisa da minha vida, eu querendo parar, e de repente o telefone toca, e alguém fala assim: poxa, Sadraque, um exemplo, eu postei uma foto minha e da minha esposa esses dias atrás, num evento que a gente estava lá na igreja. Postei, achei a foto bonita, coloquei um texto que eu peguei de um amigo que me mandou e postei. Alguém pôde chegar e dizer assim: vocês não têm noção o quanto vocês me inspiram a ficar de pé, porque a garra de vocês faz eu acreditar no dia de amanhã melhor. Eu fiquei imaginando e eu fico pensando quantos gestos insignificantes para muita gente pode ser significativo para alguém. Quantas atitudes que nós temos,
Às vezes um telefonema, às vezes um oi, às vezes um abraço, às vezes um presente significante é algo que traz para outra pessoa um gás, um ânimo, porque a atitude dela, com a sinceridade, a fidelidade dela, vale muito a pena. Nós nunca saberemos até chegar à eternidade tudo o que nós estamos fazendo, ou o que nós devemos fazer, ou o que nós já fizemos, os benefícios que causou no outro. Ou os malefícios também, pode ser, porque nem tudo que a gente faz gera benefícios. Tem coisas que a gente faz que gera tristeza, gera mágoa, gera angústia, gera coisas na vida do outro. Mas que nós procuramos pensar sobre fazer o bem. E fazendo o bem, sem interesse, sabe? Sem interesse, por amor, por existir, por estar vivo, vai gerar no outro um impacto maravilhoso. E eu quero ler alguma coisa aqui e encerrar essa devocional. Podemos achar que a nossa expressão de devoção a Deus seja pequena e insignificante, mas aos olhos de Deus, elas podem ter um grande significado. O nosso amor e dedicação a Cristo pode até mesmo criar memórias a Deus e para gerações futuras. Vou ler esse ponto de novo. O nosso amor e a nossa dedicação a Cristo podem até mesmo criar memórias a Deus e a gerações futuras, e elas comentarem isso que é maravilhoso. Vem tanta coisa aqui na minha memória, gente. Aqui o tempo vai embora, já é 17 minutos de reflexão e a ideia é aqui 15 minutos no máximo. Essa mulher realizou um profundo ato de amor por Jesus. Ela não fez isso para impressionar os seus discípulos ou para ganhar atenção pública, nem para ser elogiada por Jesus. Ela simplesmente buscou expressar o seu amor por ele. E ele não fez nada espetacular. Ela não fez milagres. Ela não pregou nenhum sermão. Ainda assim, Jesus foi tão tocado pela lealdade dela, altruísta, que o considerou o gesto digno de ser lembrado em todo o resto da sua história. Pensa nisso. Às vezes um gesto seu, com muita sinceridade, a vida de alguém ou para alguém, vai significar muita coisa. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira. Se você lembrar de alguém agora, manda uma mensagem para ele. Diga um oi. Diga olá, um bom dia, sei lá, qualquer coisa. Isso é significante. E para essa pessoa, você vai ser lembrada em todo o tempo. Tchau.